Nascida em 1963, na cidade de Las Vegas, na Califórnia, Mary Vincent tinha 15 anos quando decidiu sair de casa e tentar esquecer um pouco de sua vida conturbada. Na época, seus pais estavam se divorciando, então ela decidiu fugir e foi morar com seu namorado. Após um tempo, ele teve alguns problemas com a lei e os dois acabaram se separando. Ao invés de voltar para casa, a jovem Mary decidiu partir para a casa de seu avô, que morava em Corona, cerca de 650 quilômetros de Los Angeles. Para chegar lá, a garota decidiu pedir carona na interestadual. Ela já tinha feito isso outras vezes e nunca teve incidentes, mas aquela tarde de 29 de setembro de 1978 mudaria o restante de sua vida. Mary Vincent era uma dançarina promissora que sonhava em viajar pelo mundo se apresentando. Aos 15 anos, ela decidiu que queria passar um tempo sozinha, longe de tudo, após passar por algumas situações complicadas com seus pais e namorado. Ela decidiu se aventurar e pegar uma carona até chegar na casa de seu avô. Jovem e bonita, ela não tinha problemas em conseguir carona, mas não conseguia ir muito longe e sempre estava na estrada, levantando o dedo polegar, esperando o próximo bom samaritano que a levaria mais alguns quilômetros perto de seu destino. Na cidade de Modesto, cerca de 575 quilômetros até seu destino, Mary se juntou a outras duas pessoas que também estavam na estrada pedindo carona. Segurando cartazes que diziam que estavam indo para o sul da Califórnia, os três esperavam pacientemente, aguardando alguém que oferecesse uma carona. Na tarde de 29 de setembro de 1978, uma van azul parou ao lado dos três caroneiros. O homem de meia idade que a dirigia observou o trio e fez sinal para Mary entrar, dizendo que a poderia levá-la até uma cidade que ficava a apenas 76 quilômetros de distância de onde ela pretendia ir. Os outros dois companheiros de carona da garota olharam dentro da van e viram que tinha espaço para os três e acharam estranho o comportamento do homem. Eles então a chamaram para um canto e, preocupados com sua segurança, a aconselharam a esperar por outra pessoa. Mary disse a eles que estava cansada de ficar ali na beira da estrada durante horas e até dias e estava decidida a entrar no veículo daquele homem. Então ela entrou na van e os dois seguiram pela estrada. A princípio, Mary achou o motorista um pouco rude, mas acreditava que ele não representava perigo. Em certo ponto da viagem, eles pararam na casa dele para pegar algumas roupas e Mary o ajudou a carregar as coisas para a van e depois seguiram viagem. Ela ficou tão à vontade no veículo que depois de um tempo se acomodou no banco e cochilou. Algumas horas depois, Mary acordou e percebeu, olhando as placas na estrada, que o homem estava indo em uma direção completamente diferente da que ele tinha dito que ia. Ela o questionou sobre o motivo de ter pegado outra rota, e ele disse que acabou se perdendo e começou a fazer o trajeto de volta. Em certo trecho do percurso, o homem disse a Mary que precisava parar um pouco para usar o banheiro. Ele parou no acostamento e saiu do veículo. A garota viu o homem se afastar do carro e naquela altura ela já estava desconfiada do sujeito e se preparava para correr caso precisasse. Ela também saiu do carro e notou que seu tênis estava desamarrado. Mary se abaixou para amarrar seu cadarço e não notou quando o motorista voltou para o veículo com uma marreta na mão. Depois de golpear a cabeça da garota, o sujeito amarrou suas mãos e arrastou seu corpo semi-inconsciente para a parte de trás da van, onde rasgou suas roupas e a violentou. Em seguida, ele voltou para o banco do motorista e começou a dirigir a van para fora da estrada principal. Parou próximo a um desfiladeiro, voltou para a parte de trás da van e violentou Mary novamente. A garota implorou a ele para deixá-la ir, pedindo que a libertasse. O sujeito a forçou a beber algo que a fez desmaiar. Quando Mary recobrou um pouco sua consciência, percebeu que estava sendo arrastada para fora da van. O homem parou e cortou as cordas de suas mãos, pegou uma machadinha dentro de uma caixa de ferramentas e cortou os dois braços da garota. Ela estava totalmente consciente durante o violento ataque. Após isso, o homem jogou Mary no desfiladeiro e o corpo nu e mutilado da garota caiu cerca de 10 metros de altura. Então, ele gritou que ela estava livre.
Não satisfeito, o sujeito desceu e a colocou dentro de uma espécie de bueiro que tinha ali, subiu de volta, entrou em seu carro e foi embora. Consciente e gravemente ferida, Mary sabia que se não fizesse nada, acabaria morrendo. Completamente nua e sem os 2 braços, ela encontrou forças para lutar por sua vida. A garota conseguiu se levantar, enfiou o que restava dos 2 braços na lama para estancar o sangue e escalou a ladeira onde foi jogada. Mary começou a caminhar pela estrada escura, com os braços levantados para evitar que o sangramento recomeçasse. Após caminhar por 5 quilômetros, ela avistou um carro e pediu ajuda. O casal de idosos que estava no veículo se assustou com a garota nua e coberta de sangue e lama que viram na estrada e não parou o carro. Mary caminhou mais 5 quilômetros antes de ver outro veículo. Um jovem casal de turistas que havia se perdido passava pela estrada e parou quando avistou a garota. Eles a colocaram em seu carro, amarraram toalhas em seus braços e seguiram para o hospital mais próximo. Ao chegar, Mary foi levada às pressas para a sala de cirurgia e os médicos conseguiram salvar sua vida. Tiveram que tirar uma parte da pele de sua perna para colocar em seu braço direito. Ela passou por tratamento físico e psicológico e um tempo depois recebeu próteses para seus braços. Um mês depois, quando estava pronta, Mary foi ouvida pelas autoridades. Ela contou o que aconteceu e, embora não soubesse o nome do homem que quase a matou, ela lembrava detalhadamente de seu rosto. Com sua descrição, um retrato falado foi elaborado e divulgado. O desenho do rosto do suspeito era tão detalhado que não demorou muito para que a polícia encontrasse o monstro que tinha feito aquilo. Quando o esboço da polícia foi divulgado, um vizinho de Lawrence Singleton, um marinheiro aposentado de 57 anos, o reconheceu e denunciou. A polícia foi à casa de Lawrence, em São Pablo, e a revistou. Os cigarros de Mary e restos de roupas queimadas que pareciam ser dela foram encontrados lá. A van dele estava na garagem e tinha sido limpa pouco tempo antes. O homem disse à polícia que pegou Mary e depois disso pegou outros 2 caroneiros, chamados Larry e Peter. Lawrence disse que os 4 pararam em um bar, fumaram um pouco e pagaram para fazer sexo com Mary. Lawrence afirmou que desmaiou depois disso e Larry dirigiu a van para São Francisco. Ele viu as roupas de Mary na van, mas a garota havia sumido. Ele negou ter agredido e violentado a garota. Apesar de suas declarações, ele foi detido e mantido sob custódia, acusado de sequestro, violação, sodomia e tentativa de homicídio. Em março de 1979, o caso foi a julgamento e Mary contou toda a sua história diante de um tribunal lotado. Enquanto isso, Lawrence Singleton permanecia sentado, totalmente impassível e lançando olhares furiosos para a garota que tentou matar. Depois que terminou seu testemunho, Mary teve que passar perto da mesa do réu e o escutou dizendo que acabaria com o trabalho, nem que fosse a última coisa que ele faria. Ao final, Lawrence foi considerado culpado de todas as acusações. Na época, os juízes não podiam impor sentenças consecutivas para cada crime, e ele acabou sendo condenado a apenas 14 anos de prisão, que era a pena máxima até então. Após a leitura da sentença, o juiz acrescentou que, se dependesse dele, teria condenado o réu à prisão perpétua. Apesar dos avisos do promotor que ajudou a prender Lawrence, que ainda o considerava um perigo para a sociedade, em 1987, após cumprir 8 anos, o criminoso foi colocado em liberdade condicional por bom comportamento. Por causa da sentença considerada branda e da libertação antecipada de um criminoso daquele nível, anos depois, o estado da Califórnia aprovou a Lei Singleton, que alterou a solicitação de liberdade condicional de crimes hediondos de 14 para 25 anos. Os agentes responsáveis pela condicional de Lawrence encontraram muita dificuldade para achar um local para ele morar, já que ninguém queria que um criminoso sexual condenado que cortou os braços de sua vítima morasse perto de sua casa. Moradores de alguns locais cogitados para ser a nova casa de Lawrence fizeram protestos e manifestações para que o homem não ficasse em sua vizinhança.
Após muitas discussões e um atentado na casa onde Lawrence estava, ele foi alojado em um abrigo temporário em um parque de trailers em San Quentin e no ano seguinte, em 1988, ele voltou ao seu estado natal, a Flórida, já que seu crime não era tão conhecido por lá. Ele mudou de nome, ficando conhecido na região como Bill, e durante algum tempo viveu uma vida relativamente tranquila sem criar problemas. Em 1990, ele foi preso 2 vezes sob acusações de furto em lojas. Quando foi levado a julgamento pelo segundo furto, ele disse que era um velho doente e que suas ações eram resultado do declínio de suas faculdades mentais. Mesmo assim, o juiz responsável o condenou a passar 2 anos preso. Após cumprir essa sentença, Lawrence voltou a desfrutar de sua liberdade, até que ele revelou o quão perverso ainda poderia ser. Em 19 de fevereiro de 1997, um pintor de paredes estava trabalhando em uma casa próxima quando olhou pela janela da casa de Lawrence depois que escutou gritos vindos de lá. O pintor viu um homem nu, coberto de sangue, esfaqueando repetidamente uma mulher nua que lutava desesperadamente por sua vida, e rapidamente ele chamou a polícia. Os policiais foram imediatamente até o local, mas chegaram tarde demais. Roxane Lia Reyes, de 31 anos e mãe de 3 filhos, já estava morta. Lawrence estava coberto de sangue e disse aos policiais que matou a mulher em legítima defesa. Ele foi algemado e preso. Na delegacia, ele disse que Roxane era uma prostituta que tentou roubá-lo depois de prestar seus serviços. Segundo o que ele contou, quando percebeu que ela tirava dinheiro de sua carteira, ele a confrontou e a mulher puxou uma faca e tentou golpeá-lo. Ele reagiu, conseguiu dominá-la e acabou a matando. A história dele não condizia com a cena do crime e as marcas encontradas no corpo de Roxane. A mulher tinha levado 7 golpes fatais, enquanto ele não tinha marcas em seu corpo. Lawrence percebeu que sua tática não deu certo e tentou culpar sua briga contra o alcoolismo e as drogas. Disse que perdeu o controle porque estava fora de si. Isso não foi o suficiente para livrá-lo de uma acusação de assassinato em primeiro grau. Em 14 de abril de 1998, Lawrence Singleton foi levado a julgamento novamente. Ao saber disso, Mary Vincent viajou para a Flórida para mostrar ao tribunal o que havia sofrido nas mãos daquele homem monstruoso. 19 anos depois de seu ataque, ela testemunhou novamente contra Lawrence, e depois de ouvir a história da garota e as circunstâncias da morte de Roxane, o juiz condenou o réu à pena de morte. Lawrence escapou de sua execução, mas não de sua sentença. Em dezembro de 2001, após anos lutando, ele morreu de câncer em um hospital da prisão. Até seu último suspiro, ele não demonstrou remorso ou arrependimento pelos crimes que cometeu. Após seu julgamento em 1979, Mary se mudou para o estado de Washington e se casou com um paisagista em 1987, mas esse casamento não durou muito mais que 3 anos. Ela vivia com muito medo e não saía de casa nem para realizar tarefas rotineiras. Eventualmente, ela se mudou para um posto de gasolina abandonado perto de Tacoma e viveu momentos terríveis, tornando-se anorexa, chegando a pesar 45 quilos. No final dos anos de 1990, ela se mudou para Orange County e conseguiu um emprego como escrituária no escritório do promotor distrital da cidade. Foi lá que ela conheceu o investidor Tom Wilson, com quem se casou mais tarde. Estável em seu novo emprego e casamento, ela se tornou mais extrovertida e formou a Fundação Mary Vincent para ajudar vítimas de crimes traumáticos. Atualmente, ela é mãe de 2 filhos e uma artista talentosa. Mary frequentou uma escola para deficientes físicos e descobriu ser uma excelente desenhista, apesar de não ter as mãos. Apesar de seu trauma, Mary disse que se recusa a deixar que a atrocidade que Lawrence fez contra ela determine sua vida. Ela passou muitos anos com medo de que seu agressor cumprisse a promessa que fez a ela durante o julgamento. Mas depois de sua morte, ela vive aliviada, se dedicando à sua família e à sua arte. Ele me jogou de um penhasco, disse ela. Eu deveria ter quebrado os ossos. Eu deveria ter sangrado até a morte. Eu não desmaiei e nunca desmaiei. Eu me lembro de tudo.
Eu queria desistir e dormir, mas senti alguém ali comigo, uma presença que queria que eu sobrevivesse. Uma voz me disse para levantar e buscar ajuda, ou outra pessoa morreria.